gente, ó, continuando exatamente a construção do mapa da jornada do usuário. Nós estudamos sobre isso a aula passada e nós terminamos em qual ferramenta mesmo para conhecer o cliente, para conhecer o nosso consumidor? O que é o mapa? Para a gente recapitular, para dar continuidade ao nosso conteúdo. Vamos lá juntos, então, fazer essa revisão para a gente conhecer novas ferramentas para essa construção. Olha, essa é a nossa última aula de conteúdo, exatamente. Todo o conteúdo voltado a Design Thinking, nós vamos estar concluindo hoje. Mas nós teremos mais um encontro, não acho que ela se livrou da professora, não. É porque eu volto para fazer aquela revisão geral de todos os assuntos abordados durante as nossas aulas, para que você saia daqui um excelente profissional com conhecimento sobre Design Thinking. Então vamos lá, vamos nessa? Vamos juntos, vamos recapitular com o nosso material, o que foi que a gente viu na aula passada de forma assim rápida, para a gente entrar já no assunto de hoje. Então, o que é mesmo o mapa? É descrever em detalhes o relacionamento da empresa com o seu cliente, qualquer que seja o mercado onde a empresa atua. Lembrando que quanto maior, o número de contatos do consumidor com a empresa, quanto maior for esse número de contatos, mais complexa fica, ou mais complexo fica o mapa da jornada do cliente. E aí o objetivo do mapa, que nós já sabemos, é identificar falhas no relacionamento com o consumidor, mapear novas oportunidades de negócio, aprimorar um produto ou simplesmente melhorar a experiência do usuário. E aí a gente começou a estudar sobre o passo a passo nessa construção. O primeiro passo é estabeleça o objetivo da iniciativa. O que é que você quer com essa construção do mapa? O que é que você quer diagnosticar, aperfeiçoar, aprimorar? E a partir daí você define o objetivo e vai conhecer, que é o segundo passo, conhecer, entender o seu consumidor. E aí a gente falou que você pode fazer aquela pesquisa usar os dados de pesquisa de satisfação, números de reclamações ou as reclamações mais recorrentes, utilizar também as redes sociais. Olha, tudo isso, tanto pesquisa de satisfação, reclamação, mídias sociais, site, revistas, jornais, publicações, tudo isso é feito na fase de imersão superficial. Nós vamos fazer essa observação mais adiante ainda nesta aula. Mas durante essa etapa são utilizados algumas entrevistas, alguns recursos. E aí nós vimos a entrevista etnográfica, aí tem a pesquisa exploratória DISC, que ela tem muito a ver com o item anterior, de tudo aquilo que você pesquisa antes e que você vai a campo observar em loco. E temos cadernos de sensibilização e sessões generativas. Essas duas últimas é que nós vamos hoje dar uma mergulhada nelas, porque a primeira nós já vimos na aula anterior, essas duas aqui, ó, pesquisa exploratória, quando eu vou lá em loco e faço minhas pesquisas. A pesquisa diz que é quando eu consigo captar todas as informações já disponíveis, antes mesmo de ir em loco, e aí eu mapeio essas informações. Então, nós vamos só revisar mesmo o que é uma entrevista etnográfica. O que é etnografia? Uma pesquisa etnográfica aplicada ao consumo significa imergir na realidade do público-alvo, buscando entender seu dia a dia, sua maneira de agir e pensar a vida. Aprender quais as lógicas e mecanismos que estão por trás de cada cultura e comportamento. Lembra que eu falei que todo o nosso comportamento de consumo, ele revela a nossa identidade? Lembra que a antropóloga lá da Intel falou? Ela disse que tudo que a gente consome é para dizer o que nós somos, diz o que nós somos ou quem nós gostaríamos de ser. E aí, eu deixei um desafio, não foi, na aula passada? Observou o seu comportamento de consumo? E aí, fez uma pesquisa etnográfica do seu próprio comportamento? O que é que isso revela da sua cultura, dos seus valores, da sua forma de pensar e ver o mundo?
Depois que eu comecei a estudar sobre isso, eu comecei a ficar mais atenta ao meu comportamento de consumo. E aí, hoje nós vamos conversar sobre cadernos de sensibilização. Olha, eu sei que vocês são jovens, muito jovens, mas eu queria mostrar algo aqui que eu não sei se faz parte, assim, da realidade de vocês, ou fez parte da realidade de vocês. Primeiro eu vou trocar nosso fundo, porque eu quero mostrar aqui um objeto que eu julgo interessante, que é esse aqui, ó. Exatamente este aqui. Olha, essa imagem, ela te remete a alguma coisa? Essa imagem aqui. Principalmente as meninas. As meninas. Os meninos gostavam de responder, né? Mas quem montava geralmente essa ferramenta aí, engraçado, uma ferramenta que nós usávamos quando criança. Se você é jovem, muito jovem, eu sei que você não é dessa época não, mas pergunta aos seus pais, talvez aos seus avós, se eles usaram um caderno que eles faziam como uma espécie de diário. Mas não era aquele diário onde eu colocava o que acontecia comigo. Não. Era como se fosse um diário para pesquisar os gostos, as preferências das pessoas da minha rede de contatos. Então, eu colocava lá, fazia lá várias perguntas, sabe? Qual a fruta que você mais gosta? Qual a cor preferida? Qual o seu time de futebol do coração? E perguntas mais capciosas, mais picantes. Algumas meninas eram ousadas e colocavam nesse caderno. E aí, o que era que acontecia? A primeira pergunta era, qual o seu nome? A primeira folha. Então, eu ia lá, a pessoa que recebia ia lá e colocava o nome dela, no número 1, por exemplo. Na outra página, ou no verso da mesma, tinha dizendo qual a sua idade. Aí a gente colocava lá 15 anos. Ainda bem que era naquela época, não é hoje. Aí a gente colocava 15 anos. Então eu já sabia que aquela pessoa do número 1 tinha aquela idade do número 1 também. Então, em todas as páginas, quando tinha o número 1, eu ia respondendo as questões. E as pessoas iam respondendo para mim. Então, eu ficava com todas as informações que eu julgava pertinente, que eu julgava interessante. Qual o programa de TV favorito? Tudo o que você queria saber sobre aquela pessoa. Você botava nesse caderninho e a gente entregava, a pessoa ficava com ele, respondia, era uma delícia responder. Eu sei que não usa mais, hoje é tudo virtual, né? E a gente tem as informações de forma mais simples até. Mas não sei se é mais prazeroso do que nessa época. Pergunta lá aos seus pais. E então a gente ficava com essa informação. E não é que isso se tornou uma ferramenta para entender o consumidor na área de design thinking? Isso aqui é o que nós chamamos hoje de caderno de sensibilização. Olha que coisa fantástica. Agora, óbvio, se é uma ferramenta, ela passou por aperfeiçoamentos. E sobre esses aperfeiçoamentos que nós vamos estudar. Não é mais aquele caderno feito de forma primária, com uma pretensão muito simplória, mas agora é um caderno elaborado de forma técnica e que o que é colocado lá passa por análise, interpretações, para gerar, todo esse conhecimento gerar benefícios para nossos produtos e serviços, para encantar ainda mais os nossos consumidores ou os nossos usuários. Então, vamos estudar. Caderno é semelhante ao diário que nós, da geração X, usávamos quando adolescentes. Então, a gente vai voltar para o nosso PDF, porque agora eu vou falar sobre esse caderno de forma técnica. É um caderno de exercício, olha que legal. De exercício em que o usuário registra todas as suas atividades diárias. Então, antes eu entregava para todos os meus amigos. Hoje eu vou entregar para todos os meus clientes, depende. Se você tiver uma segmentação de clientes, você pode determinar o uso desse caderno para um nicho daquele seu segmento de cliente, da sua segmentação de clientes. Ou, de repente, essa ferramenta, a gente não usa muito com todos os clientes, porque isso dá muito trabalho da gente compilar essas informações.
O que é que a gente faz? A gente usa de uma estratégia. A gente não entrega a todos, mas a gente entrega a um usuário que está um pouco distante de nós. E eu vou lhe explicar daqui a pouquinho o porquê. Mas olha, os cadernos, qual é a grande vantagem do caderno? Eu vou usar o termo no singular, tá certo? O caderno de sensibilização. Qual é a grande vantagem? Ou qual é o objetivo desse caderno? É coletar dados do usuário com o mínimo de interferência sobre as suas ações. Olha, é diferente eu pegar um caderno e responder quando eu estou tranquila, em um ambiente adequado, num horário disponível, sem ninguém por perto para interferir nas minhas percepções enquanto eu respondo. É muito melhor, não há interferência do que aquela pesquisa exploratória em que eu tenho um pesquisador ali junto comigo, observando. Isso pode interferir nas minhas percepções. Então, a grande vantagem é que a gente coleta informações do usuário, dos clientes, sem interferência nas ações dele. E aí, o caderno possibilita também o entendimento do dia a dia do consumidor, de suas expectativas, sem que o pesquisador precise ir até ele. Olha a vantagem, eu uso muito o caderno quando eu tenho um grupo de usuários que é estratégico para o meu projeto e estão distantes de mim. Então, a pesquisa em loco, às vezes, ficaria mais dispendiosa para a organização. Então, o que é que a gente faz? A gente envia o caderno. E aí as pessoas vão registrando o seu comportamento, as suas decisões, os seus entendimentos, o seu dia a dia naquele caderno. Agora, veja, eu não vou deixar também essa pesquisa livre, não, para ele colocar tudo o que acontece no dia a dia. Eu só quero saber o que acontece no dia a dia dele em relação ao meu produto ou ao meu serviço. Ou seja, em relação ao meu objeto de pesquisa. Porque se eu deixar amplo, aí ele vai registrar tudo do dia a dia dele. Imagina para a gente depois fazer análise desse caderno de sensibilização. Então, ele possibilita reunir informações sem interferência nossa e também possibilita conhecer um pouco do dia a dia do consumidor sem que eu tenha que ir até ele, né, até o local onde ele está. Então, geralmente é utilizado quando o usuário está fisicamente distante ou quando o tema é delicado e ele se sentirá mais à vontade para registrar informações individualmente. Olha, tem essa questão da viabilidade econômica do meu projeto, aí eu não tenho despesa, né, com deslocamento, com tempo de deslocamento e tal. Deixo o meu usuário à vontade, sem nenhuma interferência, mas também tem essa outra questão que eu queria ressaltar para vocês. Há coisas que são registradas, escritas, ditas, né, pela escrita, no caderno, que elas não seriam ditas nem registradas se elas estivessem sendo perguntadas diretamente do entrevistador ao entrevistado. Algumas questões, elas são muito, assim, pessoais, elas são muito íntimas ou muito delicadas no sentido de alguém não interpretar da forma correta o que eu vou falar e aí manipula as informações dentro do grupo, dentro da empresa, dentro daquela comunidade. Então, às vezes, o caderno de sensibilização, principalmente quando nós estamos em uma cultura onde há uma rigidez muito grande, onde há muito preconceito, ou quando há muita punição severa, as pessoas ficam com receio de falar. Mas o caderno tem essa vantagem. Então, além de coletar informações de usuários distantes, sem interferência, também ele possibilita, faz com que o usuário fique à vontade para se posicionar sobre questões delicadas de qualquer natureza. Então, isso é importante também a gente frisar. O caderno é parecido com o nosso diário, mas ele não é aplicado a todos os usuários, ele tem uma finalidade e o que vai ser registrado no caderno é o que interessa ao nosso projeto. E para que isso não fique assim extremamente amplo, né, e a pessoa coloque o que quiser, então o que é que a gente faz? A gente confecciona o caderno ou o diário. É importante mapear o que se quer obter como resultado da pesquisa. Com base nisso,
criar os exercícios. Lembra que no diário, como eu falei, a gente colocava nossas perguntas, as perguntas do nosso interesse. Pronto, então aqui a gente vai usar exercícios. As pessoas vão dia a dia fazendo exercícios. Então, isso é uma forma de filtrar. Agora, para que eu faça exercícios assertivos, eu tenho que definir primeiro qual é o objetivo da minha pesquisa. Para aí sim, eu começar a construir os meus exercícios. Há quem diga assim, professora, eu apliquei o caderno, a senhora precisava ver o que veio de lá. Não acrescentou nada sobre o entendimento do usuário. Aí eu começo a investigar os cadernos, aí eu fui olhar. Ou não foi feito exercício, deixou o usuário muito à vontade. Ou o exercício, ele não traduzia de fato as perguntas, elas não traduziam de fato o que o pesquisador estava investigando ou pretendendo coletar de informação. Então, tudo isso tem que ser feito tecnicamente. E, professora, e como é que a gente faz para construir um caderno assim logo de excelência? A primeira coisa é você entender que a maestria vem com a prática. Não nascemos prontos, né? Nosso filósofo contemporâneo já nos diz isso, Mário Sérgio Cortella. Então, não nascemos prontos, a gente está se fazendo. Então, a maestria acontece com a prática. Você vai exercitando aí os erros daquele grupo de usuários que você usou essa ferramenta. Você já não comete na segunda tentativa e assim por diante você vai aperfeiçoando. Mas o que eu quero durante essas aulas é que você entenda quais são as ferramentas, qual a importância delas e em que momento usá-las, utilizá-las. E que precisa sempre se estabelecer um objetivo para todas as ações. Então, o caderno é isso que vocês estão percebendo. É fácil, é fácil. É uma ferramenta simples, mas riquíssima, se for bem conduzida. Aí, depois disso, nós temos uma outra ferramenta para a gente conhecer o nosso usuário. Lembre-se que nós estamos no segundo passo da construção do mapa da jornada do usuário. O primeiro é o que mesmo? Isso, identifique ou determine, defina o objetivo da pesquisa, certo? Segundo, entenda o consumidor. Aí a gente faz pesquisa etnográfica, a DISC, faz a exploratória, faz caderno de sensibilização e agora, por último, a sessão generativa. E aí eu peguei uma definição simples do que é uma sessão generativa. É um encontro no qual se convidam os usuários, os atores envolvidos no tema do projeto, para que dividam suas experiências e realizem juntos atividades nas quais expõem suas visões sobre os temas do projeto. Há várias pesquisas, várias pessoas no projeto, beleza. Lembra que tem o workshop na fase de ideação? Isso, essa é uma etapa parecida com o workshop da fase de ideação. É uma etapa na fase ainda de imersão. E aí eu faço a sessão generativa, junto às pessoas envolvidas no projeto. E aí elas dividem suas experiências e realizam junto algumas atividades. Porque é uma sessão de cocriação. Vamos pensar assim na fase ainda de imersão. Aí, a partir dela, a gente vai para o terceiro ponto, o terceiro passo na construção do mapa do usuário. Olha, eu acho que com tudo isso aqui que a gente já viu, a gente já conheceu muito, não é? Sobre o nosso consumidor, sobre o nosso usuário. Imagina, se a gente fizer tudo isso, pensa aí comigo, o volume de informação que a gente terá sobre esse nosso cliente. E aí, a partir daí, a gente vai para o terceiro passo da construção do mapa. Crie uma lista com os pontos de contatos e seus canais. O que é que eu quero dizer com isso? Você cria uma lista, já conheceu tudo lá sobre ele? Perfeito. Esses clientes, esses usuários que você já conhece tão bem, quais são os pontos de contato dele com a nossa empresa? Ou com a empresa para a qual você está desenvolvendo um projeto de design thinking. Ele tem contato presencial, vai à loja física, ele liga para a empresa, ele manda e-mail para a empresa, ele aciona o nosso saque. Todos os pontos de contato. Tem representante que vai fazer a visita em loco.
tem vendedor, ele tem contato com a nossa liderança, com a nossa chefia imediata, ou seja, todos os contatos do cliente, ou possíveis contatos do cliente com a nossa empresa, todos os canais de comunicação do usuário com a empresa. E isso a gente precisa mapear. Liste todos eles, porque para cada um deles, a gente precisa ficar atento nessa qualidade de interação com o cliente. Então, crie uma lista com os pontos de contato e seus canais, inclusive redes sociais. Não é? Muitos clientes têm usado as redes sociais, inclusive o WhatsApp, Instagram, e aí eles vão lá e registram tudo. Por isso que a gente fica monitorando isso o tempo todo. Muito bem, aí a gente cria uma lista, porque também é interessante fazer observações de canais adicionais para uma jornada futura. Olha, a comunicação, ela está cada dia mais acelerada, cada dia mais enriquecida de meios, de canais. Então, você precisa ficar atento às novas possibilidades de contato do cliente com vocês. E aí, tem uma ferramenta que tem surgido muito, né? Que é o chat ou chat. Ao levar em consideração a agilidade com as quais as comunicações são estabelecidas atualmente, pode ser uma boa ideia adicionar ao site da empresa um canal de chat ou chat com um cliente. Ou seja, esse aqui é uma comunicação que eu mando a mensagem e você responde depois? Não. Tem alguém lhe respondendo em tempo real. Ah, professora, isso é mais difícil. Olha, eu não estou dizendo que isso aqui é aplicado a qualquer empresa. Mas eu estou dizendo que a gente tem que ficar atento à agilidade. Porque se o nosso concorrente ele for mais ágil na comunicação com seus clientes, mais eficaz, nós corremos um grande, sério risco de perder os nossos clientes. Então, sempre que a gente falar em contato com o cliente, mapear, sempre pense, tenha essa visão de futuro. Acompanhe a agilidade das comunicações no mercado. E aí, depois que a gente faz isso, a gente produz o mapa da empatia. Olha, já sei de tudo sobre o nosso cliente, sobre o nosso usuário, comportamento, crenças, valores, visão de mundo, sei tudo aquilo. Já pesquisei tudo o que tem disponível sobre ele. Monitoro as redes sociais. Faço uma lista dos pontos de contato com esses clientes. Ótimo. Aí agora eu vou fazer o mapa da empatia. O que é esse mapa da empatia? Ele contribui, é um dos passos da construção do mapa da jornada do cliente. E aí, como é? Primeiro, empatia é o que mesmo? Isso, me colocar no lugar do outro. Mas não só isso, empatia é me colocar no lugar do outro, com os valores do outro. Eu ouço muito algumas pessoas se colocarem assim de forma empática, dizendo, olha, se eu fosse você, eu faria assim, assim, assim. Tá, mas eu tenho que falar dessa forma. Ó. A construção correta é essa. Se eu fosse você, com os valores que você tem, com a visão de mundo que você tem, eu faria assim, assim, assado. Isso é uma colocação empática. Porque é muito fácil dizer o que eu faria no lugar do outro a partir dos meus valores. Isso não é empatia. Primeira coisa é isso. Aí eu vou mostrar para vocês um modelo de mapa de empatia. Eu trouxe aqui para mostrar para vocês o que é um mapa de empatia. Que a gente usa, né? Que a gente usa nessa fase de construção do mapa. Às vezes, eu construo esse mapa, eu construo esse mapa antes de ir a campo, com as informações que eu já tenho, ou minhas percepções, de tudo que tem disponível sobre a minha problemática, aquilo que eu estou querendo pesquisar. Então, o mapa da empatia, por exemplo, nesse rostinho aqui, eu crio uma persona. Vamos imaginar que eu estou pesquisando sobre máquina de ressonância magnética para a realização de exame em crianças. E aí eu estabeleço lá de 2 anos a 8 anos. Então, a minha persona é uma criança de 2 anos a 8 anos, certo?
E aí, eu coloco nessa parte superior do meu mapa, o que? Deixa eu pegar aqui, ó. Isso, ótimo. A primeira parte é isso aqui, ó. O que ela pensa e sente. Cadê meu lápis? Isso, aqui, ó. O que ela pensa e sente. Veja, o que realmente conta, né? Quais são as principais preocupações e implicações para ela. O que é que uma criança pensa e sente ao ter que entrar naquele tubo para fazer um exame? Não é o que eu acho que ela pensa. Aqui é o que eu acho, na verdade, porque eu estou criando uma persona. Eu só vou saber, de fato, o que ela pensa e sente quando eu ouvi-la. Então, eu faço esse mapa. Ou antes, aí eu crio essa persona, ou então eu vou para campo, ou faço todas essas pesquisas e aqui eu registro tudo o que ela pensa e sente sobre a problemática que eu estou pesquisando. Tá, isso aqui é o que ela vê, o que é que ela vê. O ambiente, os amigos, o que o mercado oferece, o que ela vê, o que é que existe atualmente para máquina de ressonância magnética voltada para exame de crianças. O que é que ela vê com os amigos? Ela vê ambientes extremamente tensos, com crianças chorando, né? E tal. E o que é que ela escuta? O que é que é dito para essas pessoas? O que é que os amigos, as outras crianças, ou a chefe fala dessa influência? O que é que ela escuta? Que é assim mesmo, tem que entrar nessa máquina e tem que fazer. Isso porque existe um diagnóstico a ser gerado e tem que entrar e é assim mesmo. Aí, olha, tem que entender o que ela fala e faz. O que é que a criança fala e faz? Olha, mas eu tenho muito medo, Eu entro porque eu sou forçada a entrar, mas eu não gosto, aquilo me dá pavor, ó, o que ela sente pavor. E o que é que ela fala e faz? Ela diz que tem medo, mas ela diz que faz o exame. A outra diz, eu tenho medo e não faço o exame, dou muito trabalho. E aí, quais são as dores, as reclamações? E o que ela gostaria de que acontecesse com ela? Então, tudo isso, a gente cria um mapa da empatia do nosso usuário. O que ele sente, o que ele pensa, o que ele vê, o que ele ouve, quais são suas dores, quais são seus anseios, os seus desejos, e eu coloco. E olha o que é interessante, eu sugiro sempre que a gente faça assim, ó. Pegue esse mapa e coloque-o, preencha-o, usando o post-it. Sabe por quê? Porque à medida que a gente vai avançando nessa análise, as coisas vão mudando aqui. Ou então eu faço o seguinte, por que eu digo sempre para vocês como é que eu faço? É porque aqui nós estamos aprendendo a teoria, que olhem, não existe prática sem teoria, não existe. Primeiro se tem uma teoria e a gente vai lá, pratica e volta e faz alterações na teoria. Ou então existe uma prática que ela já determina mudanças em uma teoria pré-estabelecida ou pré-construída. E aí, o que é que eu faço? Eu construo esse mapa criando uma persona e quando eu vou em loco ou reúno todas as informações, às vezes o que eu pensava que a pessoa achava, sentia, modifica tudo. Então, não tenho que produzir outro mapa, eu simplesmente troco os post-its. Por isso eu acho interessante que você faça isso aqui usando esses post-its, esses papeizinhos coloridos que existem de várias cores, e aí você vai registrando essas informações do que pensa, sente, vê, fala e faz, ouve, quais são as dores e as suas necessidades, anseios e desejos. E aí, à medida disso, você vai alterando. Eu gosto de trazer para vocês o que a gente aprendeu com a prática. Porque aqui a gente se preocupa com a empregabilidade dos nossos alunos. Nós não queremos só profissionais de muito conhecimento acadêmico científico. A gente quer com muito mais conhecimento, sim, que são importantes, mas que tenham um nível ou um grau de empregabilidade elevado. Então, quando a gente consegue ver o real e o ideal e o real
e ter esse bom senso de juntar essas duas informações, essas duas áreas, aumenta a nossa empregabilidade. Por isso que eu trago para vocês sempre dessa forma. Que é, então, mapa da empatia. Olha, quer exercitar o mapa da empatia? Faça com os seus pais. Faça um mapa da empatia de um pai da sua idade, da idade do seu, e pergunte a ele o que é que ele sente, o que é que ele pensa sobre criação de filhos. Aí você vai exercitando o mapa da empatia. É a mesma coisa, é a gente se colocar no lugar do outro, com a visão e os valores do outro. E o que é que ele pensa sobre ter um filho que faz um curso técnico na área que você escolheu. Pronto, preencha com ele e aí você vai ver o quanto é rico esse mapa. Tem coisa que eles falam que a gente nunca imaginava. E tem coisas também que eles sentem, que a gente nunca parou para pensar nisso. Faz isso. Ah, não, professora, eu quero fazer com meu pai não, porque ele é meio assim fechado e tal. Faça com sua namorada. Pergunte a ela, vai exercitando isso aqui. O que é que ela pensa e sente em relação ao namoro. E aí você vai exercitando o mapa da empatia. Não é legal? É uma ferramenta divertida, é uma ferramenta muito dinâmica, é uma ferramenta riquíssima e que pode realmente agregar muito valor para nós. Então, tá aí o mapa da empatia, certo? Produza o mapa da empatia. Não esqueça que o mapa da empatia é o quarto passo na construção do mapa da jornada do usuário. Muito bem, e aí terminamos? Será que a gente termina mesmo? Olha, o mapa da empatia é uma ferramenta do Design Thinking, como eu já falei para vocês, usada para a síntese das informações sobre o cliente, numa visualização do que ele diz, faz, pensa, sente, suas experiências em um determinado contexto. Certo? Como eu já falei, às vezes eu uso antes e vou para lá com as minhas ferramentas, com o caderno, com tudo que eu já pesquisei antes, na fase superficial, na fase de profundidade, tudo, aí eu crio um mapa ou então reviso o que eu criei antes, certo? Muito bem, aí o que é que a gente faz com tudo isso? A gente precisa entender que o mapa da empatia, o objetivo é ter uma ideia clara de como é ser cliente daquela empresa, focando no que a persona sente, vê, fala e pensa. Persona é aquele personagem que a gente colocou na parte central do nosso mapa, certo? E aí, veja que no mapa da empatia a gente registra muito sentimento, né? Coisas que nas outras ferramentas é algo assim mais superficial, essa investigação. É mais técnico, é mais objetivo, né? Assim, em relação, é mais racional. Aqui no mapa a gente consegue colocar sentimento, para conhecer mesmo a fundo o nosso usuário. Agora veja, qual empresa você é cliente e já fez esse tipo de pesquisa com você? Aquelas que já descobriram, como eu falei, citei algumas na aula passada, aquelas que já descobriram, elas estão à frente de muitas outras, porque elas têm conseguido encantar os seus clientes. E aí oferecer produtos muito mais personalizados. Serviço muito mais adequado à realidade e às expectativas do usuário. E aí elas saem na frente. Saindo na frente, o seu faturamento é bem maior. Então, ó, depois que você faz o mapa, aí sim, a gente chega no desenho final da jornada. Depois de tudo isso, aí a gente chega nesse desenho da jornada. Que aí lembre-se que a sua jornada, ela pode ser circular ou helicoidal, caracol. Um mapa ou até mesmo interativo. Não existe uma maneira padrão absoluta sobre como montar a sua jornada. Tem aqui dois modelinhos, né? Aquele que eu falei para vocês, eu acredito que eu mostrei na aula passada, que a gente constrói um mapa antes, durante e depois, né, do uso. Esse é um modelo de mapa, sim, também é um modelo de mapa, esse aí. Eu acredito que eu mostrei a vocês na aula passada. E tem esse outro aqui, ó, que a gente também trouxe, que aí é de forma circular, que você pode, ó, todo o contato do cliente. Olha, é sempre o mapa,
ele é sempre no sentido horário, ó, certo? Sempre no sentido horário. E aí, algumas posições, elas podem ser invertidas se de fato o fluxograma desses contatos, eles sofrem essa reversão ou esse sentido contrário. Mas sempre que a gente constrói um mapa, a gente constrói no sentido horário, quando ele é circular. Helicoidal é quando ele faz o caracol. Ao invés de ser só circular, ele vai fazendo uma espécie de caracol, até terminar pequenininho ao centro. Bem, depende do número de pontos de contato da empresa, do usuário com a empresa. Geralmente, às vezes, a gente determina o modelo, né, a forma do nosso mapa, de acordo com os pontos. Porque imagina, essa quantidade de pontos, se a gente usasse o modelo anterior, ia ficar muito extensa essa régua. Aqui eu consigo concentrar um número maior de informações em um espaço menor. Mas aí você que vai decidir com o seu feeling, com a sua percepção, qual é o melhor modelo. Mas não existe um modelo certo ou errado, não. O que existem são modelos que podem se adaptar à sua realidade, ok? Então, como nada no design thinking é estático, engessado, quadrado, não, aqui também é mais um exemplo de que a gente pode utilizar dessa flexibilidade quanto ao modelo da jornada. O importante é que a jornada seja bem estabelecida, bem criada e a partir daí você estabeleça essa conexão. Então, revisando o passo a passo para a construção de um mapa da jornada. O mapa da jornada, ele serve para mergulhar ou entender o consumidor. E entender de forma etnográfica. Lembra que eu falei das classes que elas subiram, né? Emergiram da classe D e E para a classe C, e aí as empresas ficaram sem saber muito bem como entender esse consumidor. Só para você ter uma ideia, nós fizemos um estudo sobre comportamento de consumidor do varejo. E foi bastante curioso. A gente pegou, na verdade, eram duas imagens em dois contextos. A gente pegou uma vitrine de uma loja com um visual extremamente clean, só tinha um manequim com um modelo, né, com uma roupa lá exposta e alguns acessórios muito requintados. E pegamos uma outra que era de um restaurante, um prato extremamente requintado, com porções em um tamanho que ficava legal o visual e aquela decoração com os molhos, com folhas e tal. Vitrine e prato. E pegamos os mesmos produtos em uma outra linha de outro nicho de mercado, que foi aquela vitrine com vários manequins e com várias peças em exposição e acessório, tudo muito cheio, a vitrine estava extremamente cheia. E o prato, aquele prato de PF, não sei se você conhece PF, é prato feito, que não vem aquelas porções pequenas, com decoração, não, vem vários alimentos em um prato só. E aí nós entrevistamos alguns consumidores. Olha a importância da gente conhecer o consumidor. E a gente descobriu que a melhor forma de você identificar a classe social de uma pessoa é observando o restaurante. Pelo prato, pela montagem do prato, a gente tem de uma forma geral, tá? De uma forma geral, claro, existem as exceções. A gente tem uma noção ou uma percepção de qual classe social é a pessoa. E aí, o que era que acontecia? A gente mostrava para um grupo de pessoas aquela vitrine clean e ela dizia, o que é que você acha dessa vitrine dessa loja? Misericórdia, não tem nada nessa loja, ela está falindo, ela está quebrando. Aí a gente mostrava aquela outra da vitrine cheia de manequins com várias peças em exposição. Essa sim, essa loja aqui, ela está bem, ó, não está falindo não, ela tem várias opções e eu gosto assim. O prato que a gente mostrava, o outro, aquele mais requintado, as porções pequenas, decorados com molhos e folhinha. Aí ele dizia, isso daí não mata a fome de ninguém não, esse povo passa fome. Quando a gente mostrava aquele outro, que era o prato feito, né,
e aí com uma variedade de alimentos em grande quantidade, eu gosto assim, na minha casa a gente só come assim. Esse foi um grupo. O outro grupo, a gente fez a mesma pesquisa e ele dizia assim, quando a gente mostrava a vitrine cheia, nossa, que poluição visual. Numa loja dessa, ela não me atrai. Ela não me convida a entrar. E essa daqui? Essa sim. Um visual clean, um look exclusivo, atendimento personalizado, é essa que eu gosto. Mostrava o prato, aquele cheio, aí dizia, nossa, não, isso aí é muito. Alguém consegue comer uma quantidade dessa? É muita comida. E essa aqui? Essa aqui é o suficiente, essa aqui tá bom. Percebe o comportamento de consumo? Então, eu tenho que saber qual é o meu negócio, que tipo de cliente eu pretendo atender. E dentro desse tipo de cliente existem comportamentos diferentes. Tinha classe C, sim, mas na classe C existem vários comportamentos que têm a ver com a cultura, com os valores, com a visão de mundo de cada um. Tem muita gente que tem bolso classe A e comportamento classe C. E tem gente que tem bolso C e comportamento de classe A. Sim, aí eu preciso entender, sem fazer juízo de valor. O que eu quero é montar o meu mapa para entender os meus usuários, usando todas as ferramentas disponíveis, porque eu quero surpreender e ficar sempre à frente no mercado e conseguir ocupar no ranking o primeiro lugar. Então, no primeiro lugar, entre as empresas do mesmo segmento. Então, o primeiro passo para a nossa jornada é o que mesmo? Estabeleça o objetivo da sua iniciativa. Por que você quer construir esse mapa? Qual é o objetivo dele? Entenda seu consumidor. Lembra das pesquisas? Entrevista etnográfica, pesquisa exploratória, pesquisa DISC, caderno de sensibilização, sessão generativa, e ainda tem aquelas outras duas lá. Há várias. Pesquisa de satisfação de cliente, reclamações de clientes, as mídias sociais. Isso, entenda seu consumidor. Crie uma lista com os pontos de contato e seus canais, é o terceiro passo na montagem do mapa. Todo ponto de contato do cliente conosco e produza um mapa de empatia ou da empatia do usuário. Pode ser uma persona que você imagina ou pode ser a própria pessoa pesquisada. Crie, porque aqui a gente registra os sentimentos dessas pessoas e aí sim desenha a sua jornada. Circular, caracol, linear, você que decide o modelo. Então, esses são os passos. Quais são os passos para a montagem do mapa da jornada do usuário? São esses aqui. E aí, bons estudos para vocês. Olha, não fique satisfeito com o que você ouve durante as aulas. Sabe por quê? O que você ouviu, todos os outros alunos ouviram. O que cada um absorveu, isso a gente não pode mensurar, não tem como mensurar. Agora, uma coisa eu tenho certeza, aquele que se destaca no mercado de trabalho é exatamente aquele aluno que não se contenta com doses pequenas de conhecimento. O design thinking, ele é muito maior e muito mais rico do que tudo que nós vimos aqui em sala, aqui nos nossos encontros, nas nossas aulas. Sabe por quê? Porque não tem como a gente explorar esse assunto todo durante as aulas. Como ele é muito dinâmico, você precisa criar esse dinamismo em relação às suas pesquisas. Olha, é um mundo que eu posso garantir para você que é um mundo encantador, é fantástico, é maravilhoso. Agora, você precisa mergulhar. Não fique superficial, porque no mercado de trabalho não basta ser bom. A cada dia a gente é desafiado a ser excelente. É isso que a gente faz. Então, eu espero que você tenha aproveitado os nossos encontros, mas que também tenha aprofundado os seus estudos, as suas pesquisas. E, às vezes, alguns profissionais dizem assim, olha, procure um diferencial. Procure um diferencial para você ser diferente dos outros profissionais que estão no mercado. Eu não gosto muito dessa expressão, procure um diferencial. Porque quando a gente usa esse verbo,
procurar, é como se o diferencial estivesse fora. O diferencial, ele não está fora, ele está dentro. Então, eu prefiro dizer assim, seja o diferencial. Seja aquele técnico que é o diferencial. Porque se a gente diz assim, buscar o diferencial, vai estar fora, e isso cria uma ansiedade muito grande. E quanto mais ansioso a gente está, menos criativo a gente fica. Então você não tem que ser melhor do que ninguém. Você só precisa ser melhor do que você mesmo. E aí relaxe, estude aquilo que lhe dá prazer, pesquise nas horas que você tem disponível, aprenda, sinta prazer nessa busca e aí você mesmo vai se tornar esse diferencial. Porque você vai estar livre de preconceito, de cobrança, de comparações, de competição, nada disso, esquece. Professora, mas tem muita gente que faz isso no mercado. Sim, cada um escolhe o jeito de viver. A coisa que eu tenho certeza é que nós não somos daqui, nem viemos para ficar. Então, olha, vamos fazer essa jornada ser a mais prazerosa possível. E para mim, conhecimento me dá muito prazer, me dá muita satisfação. E eu espero que eu esteja contribuindo para que vocês percebam a importância do conhecimento, busquem, e eu tenho certeza que serão profissionais infinitamente melhores do que eu, porque a cria é sempre melhor do que a matriz. Observa para ver se não é. Geralmente eles são mais bonitos, mais inteligentes, vão mais longe. É assim. Então, eu tenho certeza que nós estamos contribuindo para a formação de excelentes profissionais, porque vocês já são excepcionais. Agora, estamos aprendendo sobre design thinking, porque nós queremos ser o diferencial no mercado. Então, olhem, muito obrigada por sua companhia aí do outro lado. Eu vou, mas eu volto, exatamente. Porque se ninguém fizer isso, Desirê fará uma revisão geral na nossa próxima aula. Tchau, pessoal. Obrigada pela companhia e até o nosso próximo encontro.